Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos para nossa terceira aula aqui, né, do Prof. História. Diante dessa pandemia, né, nós continuamos com a nossa disciplina de produção de materiais didáticos no mundo virtual. Eu saúdo a todos vocês, espero que estejam todos bem, espero que estejam em casa, né? E hoje nós vamos estar discutindo um capítulo de um livro que eu já deixei lá para vocês em PDF no sistema, né? Que foi publicado aqui no final de 2019, nesse livro aqui chamado Reflexões e Práticas, os Caminhos para a Inclusão Escolar, que foi organizado pela professora Jana Krause, né? Esse é um livreto bem bacana porque ele articula várias estratégias, métodos, pesquisas, tanto de professores universitários quanto de pós-graduandos do Brasil inteiro, que têm se dedicado a pensar o ensino nas múltiplas licenciaturas, né, nas múltiplas áreas de conhecimento, voltado para os alunos com alguma deficiência. Então, é pensar a inclusão na prática, né, a partir das vivências, a partir dos projetos, a partir das coisas que estejam sendo realizadas de uma forma concreta. Então, a gente já vai falar disso, né? E, antes de tudo, também aproveitar para apresentar a minha canequinha da vez, né? Essa canequinha aqui, vocês estão vendo, história, né? É uma caneca de um evento, né? Um dos eventos mais importantes da nossa formação enquanto historiadores, que é da Associação Nacional de Professores de História, ANPU, né? Que tem as suas regionais, tem Sergipe, Bahia, Alagoas e outros espaços por aí, né? Nós temos um evento, geralmente nos anos ímpares, né? Nós temos o evento nacional, o último foi em Pernambuco, em Recife, no ano passado, e o próximo está marcado para 2021, se tudo der certo, em Fortaleza. E voltando a Fortaleza, já que em 2009 nós tivemos também um evento da ANPU em Fortaleza. A ANPU tem lá suas problemáticas, suas polêmicas, tem gente que não gosta muito, que acha que eles são muito voltados para as questões mais acadêmicas e não de ensino, mas a ANPU mudou muito nos últimos anos, né? Até mesmo a questão da própria nomenclatura. Embora a ANPU continue, porque trata-se de uma associação que foi fundada na USP, pensando a questão dos professores universitários de história, né? Ela, na verdade, se ampliou muito e hoje ela atende a todos os professores de história de todos os níveis de ensino, né? Essa canequinha aqui, ela me traz muitas boas recordações, né? Porque é de uma ANPU que foi realizada no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Leopoldo, que fica uma meia hora de metrô, de trem, de Porto Alegre, que é a capital, né? E foi realizada em 2017, né? Eu lembro que um dos lugares que eu passei mais frio na minha vida, né? Que a sensação térmica era 8 graus e a sensação térmica era de 2 graus, né? Então doía até os ossos. E assim, eu me lembro que eu aprendi a tomar chimarrão lá, porque eu precisava colocar alguma coisa absurdamente quente pra dentro, porque a sensação é que eu ia morrer congelada, né? Então pense, uma carioca morando no Nordeste, lá num local tão frio, né? Então foi realmente um processo bem de uma não adaptação realmente, né? Eu era professora da UNEAL na época, da Universidade Estadual de Alagoas, né, em 2007, e ainda estava fazendo doutorado. Então isso foi muito bacana, porque eu reencontrei antigos professores meus da UERJ, né, da Unirio, das instituições por onde eu passei, da Universidade Federal Fluminense, os meus colegas de mestrado, que já estavam no doutorado e tudo também. Então foi muito bacana, assim, foi um momento muito legal, muito especial, né? Bom, apresentada a caneca da aula, né? Mais uma para a coleção. Vamos falar um pouco então desse texto, né? Esse texto, ele tem como título Tecnologias Sociais Inclusivas no Ensino de História,
hora de atualizar as definições do professor para a educação 4.0. Hoje eu fico pensando nesse momento que a gente está vivendo, que a gente depende tanto da tecnologia, para que a gente não perca totalmente o contato com o mundo e principalmente utilizando como ferramenta de aprendizagem, de ensino, né? Hoje se tornou uma necessidade fundamental, né? Hoje não é só uma questão de escolha, eu uso ou não uso, né? Hoje é uma questão fundamental mesmo de acesso e de fazer chegar essas informações didáticas, né, às crianças. Então é bem interessante porque assim, eu já vinha pensando nisso, já vinha discutindo com vários outros pesquisadores nesse sentido de pensar essas tecnologias. E lembrando que as tecnologias sociais, elas vão muito mais além, né, do que apenas o uso da internet ou do computador, né? E eu trago alguns conceitos aqui para a gente discutir um pouquinho, né? Hoje já se fala que a gente está na educação 4.0, que a gente está na revolução, né, tecnológica, revolução industrial tecnológica 4.0, e esses desafios precisam ser enfrentados para a gente, não dá mais para ignorar, né? Esse texto ele foi produzido no âmbito do desenvolvimento de um projeto que foi um projeto que conseguiu o financiamento de 2 bolsistas, né, um projeto de empreendedorismo social, num edital da Pró-Reitoria de Extensão da UFES. Né? Então a gente desenvolveu nesse sentido e daqui a pouco vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Antes disso, eu começo esse texto falando um pouco dessa própria questão do conceito de tecnologias sociais. E aí eu queria contar para vocês como é que eu entrei em contato pela primeira vez com esse conceito de tecnologias sociais. Não é um conceito tão recente, né? Mas também não é tão antigo. Na verdade, em 2010, ou seja, há 10 anos atrás, eu lembro que eu fui para um evento que me chamou muita atenção. Eu estava começando a trabalhar com essa questão da tecnologia na Universidade Federal de Sergipe, estava com bolsistas, né, do projeto de iniciação tecnológica, de inovação e iniciação tecnológica, o PIBIT, né? E aí eu fui num evento em Brasília, que era um evento dos 25 anos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje mudou, é MCTI, se eu não me engano, IC, porque entrou informação, comunicação, outras coisas aí, eles fundiram os ministérios, a gente sabe bem. Mas naquela época ainda era MCT, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia. E foi um evento muito bacana, né, um evento que eu lembro que foi num hotel, um big hotel lá na Lagoa Paranoá, né, e a gente ficava o dia inteiro, até o almoço foi providenciado por eles mesmos e tudo, foi um evento gratuito. Eu lembro que Dilma ainda era presidente, ela esteve lá numa das sessões, né? E a gente teve, assim, eram várias conferências simultâneas, conferências centrais, um lugar gigantesco, né? Justamente que nos abrigou para as discussões. E a discussão era justamente essa questão do uso das ferramentas tecnológicas em todas as áreas, da saúde, da construção civil, da educação, da cultura, das instituições culturais, de todas as formas. Eu fico imaginando, né? Porque eles estavam começando a discutir, a construir, estavam conversando com a comunidade, né? E eu era uma representante, eu era a única professora da UFES que estava lá nesse evento. Então a ideia era discutir com a comunidade os meios de tornar e pegar essas contribuições, de tornar efetivo um plano decenal para justamente o fomento da tecnologia em todas as áreas. Né? Então a gente tinha essa discussão com a sociedade, que não perpassava apenas os ministérios, apenas os técnicos. Né? Então foi um momento muito bacana, eu ganhei muitos livros, trouxe muitos livros de doação, até de doação para a UFES, né? Lembrando que eu cheguei na UFES em 2009. Então, assim, para mim foi extremamente importante participar desse momento, né? E aí, só para lembrar um pouquinho, né? Isso aqui é um dos livros que eu ganhei lá, né? Gratuitamente, que conta a história dos 25 anos, né? Do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E aí é bem bacana todo esse histórico. Eu trouxe até um outro volume para um orientando meu primeiro orientando de museologia, o Antônio, que hoje é museólogo lá no Memorial Ceci Cunha,
Arapiraca, né? Então eu dei para ele um livro desse de presente também que eu trouxe de lá, porque ele estava trabalhando com o ITPS, que é o Instituto de Tecnologia aqui de Sergipe, os processos museológicos e tudo. E assim, a gente tinha muitas discussões nesse sentido. E um livro que me chamou bastante atenção, que eu ganhei lá também, foi esse livro aqui, né? Que é o RPS, que foi publicado pela Rede de Tecnologia Social. E foi aqui, é a primeira vez que eu entrei realmente em contato com esse conceito de tecnologia social. Então esse livrinho, bem pequenininho aqui, né? Ele tem como título Tecnologia Social e Desenvolvimento Sustentável. Contribuições da Rede de Tecnologia Social para a formulação de uma política de Estado de ciência, tecnologia e inovação. Porque, como eu disse, era toda uma questão de implementação de um plano nacional de tecnologia como uma política de Estado. Não seria uma política do governo PT, do governo PSD, PSDB e etc. Seria uma política de um programa de desenvolvimento do Estado. A gente até viu no texto da Pamela, dos outros professores da aula passada, falando sobre essa necessidade que eles tinham de implementar. A gente sabe dos sucessos e dos não tão sucessos ou fracassos, enfim, né? Mas havia uma predisposição a isso, né? Talvez se a gente não tivesse tido esse projeto abortado em 2015, né? Lembrando que a gente teve... Foi 2010, então assim, a gente teve... Era a ideia de um plano decenal, e com a retirada de Dilma e com Temer, a gente teve uma mudança completa de orientação, esses programas foram colocados abaixo, por terra. Talvez se a gente tivesse tido uma continuidade, a gente estaria hoje enfrentando essa pandemia com uma tecnologia bem diferenciada dentro das nossas escolas, universidades, enfim, né? Bom, mas então só queria trazer isso. E aí, uma grata surpresa, que quando eu comecei a trabalhar no Sintec, com os conceitos e tudo de tecnologia, anos depois o Sintec começou a trabalhar com as tecnologias sociais também. E hoje no site da UFES, na aba do Sintec, tem esse livro aqui em PDF para baixar. Porque ele é justamente uma das primeiras orientações para pensar isso no país, né? Bom, mas aí, o que a gente vai falar, o que a gente entende, né, por tecnologia social a partir desse material, né? Primeiro, pensar que as tecnologias sociais voltadas para a inclusão social escolar, dentro de uma realidade que seja possível de realizar, né? Falando em termos econômicos, políticos, sociais, culturais, né? A gente está falando de pensar nos sujeitos para a sua transformação, né? Então, adotar a tecnologia social como uma premissa, né, é um posicionamento político, né? É um situar-se no mundo das pessoas, no seu espaço, da sua organização de forma independente, autônoma e autogestionária. A tecnologia social é um instrumento pedagógico pelo qual todos aprendem a construir soluções. Eu acho que desde a primeira aula, quando eu trouxe para vocês aquele outro texto, aquele outro capítulo das metodologias ativas, e falei muito sobre essa questão que as metodologias ativas, elas estão sempre buscando soluções para problemas reais, concretos dentro de sala de aula, né? As tecnologias sociais vêm para isso. Sala de aula, outros espaços, né, para os pequenos agricultores e tudo, até porque quando a gente está falando de tecnologia social, como eu disse, a gente não está falando só de computador, de internet. Tecnologia são ferramentas que você consegue desenvolver e você consegue facilitar as condições de vida de uma pessoa, né? Então, por exemplo, quando você tem a criação de máquinas desencaroçadoras, né, de uma determinada fruta ou de um determinado coco, que as mulheres não precisam mais ficar com facão, né, batendo ali e muitas vezes decepando as suas mãos. E você tem essas máquinas que são feitas com material acessível, de baixo custo e que permite que você tenha uma maior quantidade de frutas sendo desencaroçadas e que aquilo permita com que eles possam fazer geleias e outros produtos e ter uma rapidez, uma segurança física, né, para trabalhar com aquilo. Então você tem o uso de uma tecnologia social. Quando você tem máquinas específicas para reciclagem, você tem uma tecnologia social, aquele próprio instrumento para amassar as latinhas, né, de refrigerante,
de alumínio, né? Que você não precisa só ficar, né, jogar a lata no chão e amassando com o pé. A partir do momento que você tem aquele amassador mecânico ali, né, que é uma tecnologia também de baixo custo, fácil, que você coloca na parede e vai colocando a latinha e tudo como uma alavanca, você consegue justamente favorecer, né, uma rapidez maior para as pessoas lidarem com aquela situação. A mesma coisa, se a gente pensar nesse tempo de pandemia, tecnologia social não são só as aulas online via internet, via cigarra, via YouTube, né, streaming e o que for. Mas também, por exemplo, aulas pensadas e transmitidas via rádio, né? Porque você pode ter comunidades que não têm rede de internet que chegue até lá. Você pode ter comunidades que as crianças não têm computador, mas eles vão ter um radinho de pilha. Eles vão ter um radinho, alguma coisa. Já foram feitas várias pesquisas sobre isso. Por isso que até hoje o governo federal, em seus inúmeros partidos e políticos, nunca cortou aquela famosa Hora do Brasil. Por quê? Porque sabe que o rádio ainda atinge rincões do país que você não tem muitas vezes nem a chegada do sinal da televisão e nem da internet, da tecnologia. Então você preparar uma aula para rádio, né, você tem, né, uma tecnologia social sendo utilizada a serviço de uma melhoria, de um ensino, de uma aprendizagem, né? E a gente sabe quantas pessoas se formaram através disso, os telecursos, né, via rádio e tudo, e a própria televisão, né, os canais de televisão também, televisão aberta, eles também servem esse propósito quando você usa essa tecnologia em função de pensar um preparo, de pensar uma formação, de pensar uma melhoria da qualidade de vida, uma solução de um problema. Então, se a gente tivesse, né, uma articulação maior nesse momento do governo federal com os estados e municípios, né, a gente estaria numa situação muito mais tranquila, porque a gente não teria só o problema das operadoras, a gente teria uma solução a partir do rádio, da televisão também, como a gente tem visto isso em Portugal, visto isso em outros países, né, que também tem problemas de acesso, de rede, de cobertura, de internet. Isso não é só uma questão de Brasil, né? Mas a gente tem formas de buscar sanar essas questões, né? Então, quando você usa a tecnologia, seja ela digital, mecânica, enfim, de uma forma pensando na sociedade, pensando nos grupos que precisam, né, de acesso à informação, de acesso à aprendizagem, de acesso à formação, você está trabalhando com uma tecnologia social. E principalmente, a gente pensa sempre na tecnologia social quando ela envolve baixo custo, né? Se você está falando numa tecnologia social que precisa de um provedor de não sei quantos $1000, que você precisa de um scanner em 3D que custa não sei quantos €1000, né? E você tem que importar e tal. Não, aí você não está falando de uma tecnologia social. Para falar de tecnologia social, você tem que fazer um processo de baixo custo. Então, só usando o exemplo desse scanner, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na museologia com tecnologia social, que eu vi o preço de um scanner desse, que eu fiquei enlouquecida, na época era 48.000 euros, né? Então era uma máquina, parecia um secador de cabelo, né? Que você fazia toda uma leitura, né? Por sensores, né? Infravermelhos de um determinado objeto, né? E aquele objeto, aquilo gerava uma comunicação, um programa, né? Uma linguagem de computação. Você colocava aquilo no computador com outro software e você conseguia ter essa rotação 360 graus, né? Fiquei enlouquecida, porque queria um negócio daquele para trabalhar com a digitalização dos objetos dos museus em Sergipe, né? Lembro que uma vez saiu um edital do CNPq. Eu disse, pronto, é esse edital. O edital era R$20.000 e você só podia assim, comprar computador, impressora. Eu falei, eu não quero isso, eu quero o scanner 3D, não sei o que, né? Não deu, porque $48.000 você transforma isso, então, né? Nenhum edital no Brasil, nesse momento, naquele momento, e nem nesse, né? Seria possível nesse sentido. E aí eu descobri o que, na época, né, a gente começou a fazer um trabalho
com as câmeras de celulares. Então comecei a pegar o objeto, tirava a foto, ia fazendo toda a volta do objeto, e depois eu achei um programa, um software gratuito, que fazia a rotação 360 graus. Então eu consegui fazer essa rotação 360 graus com a câmera do celular, com software gratuito. Isso é o uso da tecnologia social. Já que eu não tinha um scanner de 48 mil euros, mas eu tinha o celular e tinha como fazer essa rotação. Então, ou seja, a gente tenta utilizar da melhor forma possível essas tecnologias de baixo custo para favorecer a utilização delas, né? Bom, então vamos lá. Dentro dessa perspectiva, eu trago um pensamento de Radabal, né, que ele fala justamente o quê? Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas bem mais fáceis, né? Mas para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Vamos pensar num software que é muito famoso, né, que é o DOSVox, né, que foi um software que para cegos. E eu lembro quando eu era professora lá da UNEAL, em Arapirá, em Arapiraca e Palmeira dos Índios, né? Eu lembro que a gente, tanto eu e o Felipe, a gente desenvolveu um projeto conjunto no núcleo de pesquisa, né? E a gente teve um aluno que ele tinha cegueira. E aí o que a gente... Era uma cegueira progressiva, né? Ele já tinha perdido 80% da visão. E aí eles via mais vultos, né? E aí o que a gente fez? A gente conseguiu instalar esse programa do DOSVox e ele conseguia utilizar o computador através da voz e tudo, dar os comandos, fazer relatórios, fazer artigos. Inclusive esse menino depois passou no vestibular para a UFAL e tudo, né? Então assim, foi muito bacana essa experiência. Ele foi nosso PIBIC Júnior, ele veio do ensino médio. E foi uma experiência muito bacana, assim. Eu nem trabalhava ainda com tecnologia na UNEAL, mas foi algo que me sensibilizou muito, né? Então, assim, a gente vê cada vez mais essa necessidade. Eu vi muito nos museus, por exemplo, a própria questão dos QR Codes, né, vinculados ao podcast, que você tem a descrição daquele objeto, a descrição daquilo ali, sendo utilizada, daquela imagem, daquele quadro, daquela escultura, né, sendo utilizado também pelas pessoas com problema de visão, né? Então elas conseguiam passar, elas eram orientadas, passavam o seu celular lá e com os fones de ouvido elas ouviam, né, a descrição daquele objeto dentro de uma exposição. Então, ou seja, e os QR Codes, você tem programas, tem softwares que você gera esses QR Codes, você pode fazer o podcast também de uma forma em sites gratuitos. A gente vai trabalhar com isso nas últimas 2 aulas, né? Com tutorial de como mexer nessas ferramentas, como criar essas ferramentas. Então são tecnologias sociais de baixo custo, né? E grandes espaços, como por exemplo o Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, ele utilizou, foi um dos primeiros locais no Brasil a utilizar os QR Codes atrelados aos podcasts. Então você tem o QR Code que leva para uma audição, para uma coisa sonora, né? Então assim, é possível, né, você trabalhar nessa perspectiva. Bom, então dentro disso, né, a gente tem muito essa perspectiva de pensar essa tecnologia social pelos professores, enquanto também tecnologias assistivas, né, que criem recursos e serviços que possam contribuir, proporcionar e ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiências e, consequentemente, promover uma vida mais independente, uma vida de inclusão. Porque não adianta a gente trazer o menino que tem, né, alguma deficiência para a sala de aula e deixar ele ali no canto e dar uma atividade menor para ele, pressupondo que é uma atividade mais fácil, e a gente vai estar, na verdade, promovendo a exclusão dentro da inclusão, enquanto o restante da turma segue um outro movimento, né? Então a ideia é pensar também como é que você tem uma criança com síndrome de Down, uma criança autista, uma criança com TDA, uma criança com dislexia, várias outras, né, necessidades, né? Como é que a gente atende isso dentro das próprias disciplinas,
né? Porque uma das coisas que os alunos, meus alunos de licenciatura em ensino de história sempre reclamavam é que, de vez em quando a gente encontra alguma disciplina na pedagogia optativa que a gente consegue fazer que fala sobre essas questões. Mas falam a partir de uma educação num plano bem geral, né? Não fala-se a partir de conteúdos específicos, né? Então a gente precisa pensar, para a gente ensinar história, geografia, matemática, química, são processos diferentes para cada área, para chegar até esse aluno que tem essa necessidade, né? Então, como a gente consegue dar conta disso, né? Em 2003, o governo federal, ele produziu um material com sugestões de atividades preparatórias para os professores, né? Que ainda tem essa formação muito precária, né? E a ideia era justamente abordar esses conceitos, essas perspectivas contemporâneas. E nesse material produzido, eles diziam o seguinte: a inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta politicamente correta que representa valores simbólicos importantes e condizentes com a igualdade de direitos e oportunidades educacionais para todos, em um ambiente educacional favorável. Impõe-se que, como uma perspectiva a ser pesquisada e experimentada na realidade brasileira, reconhecidamente ampla e diversificada, né? Então, o início dos anos 2000 são anos que a gente começa a discutir a questão da implementação, da prática, dessas tecnologias assistivas, assertivas, né? E dessas tecnologias sociais para esse público com deficiência. E a gente tem essa produção do material do governo federal para dar esse suporte, né? Só que a gente tem uma distância ainda muito grande. Isso, pensando ainda hoje, 2020, os cursos têm mudado muito seus PPCs, mas eles ainda têm problemas, né? Que é um descompasso entre as disciplinas das licenciaturas, né? Em quase todas as instituições do ensino superior, público, privado, e a ausência dessas disciplinas específicas, né? Você trabalha a inclusão social como se fosse um conceito, mas você esquece que uma coisa é falar da inclusão social, falar do conceito, falar da questão dos direitos, outra coisa é você pensar na prática, tá? E agora, o como ensinar? O laboratório de experimentação prática. Isso acaba muitas vezes sendo só a sala de aula já quando o professor tá ali, né? E sem, muitas vezes, as ferramentas básicas para isso. Então, dentro disso, né? Dentro dessa perspectiva, né? As próprias graduações, elas formam professores em distintas disciplinas, né, que acabam não conseguindo atender, né, essas demandas na grande parte das vezes, né. Outro problema que a gente vê também, aí, como eu falei, a questão da especificidade de cada área, né, e como tentar ver isso, como tentar tornar isso, como tentar sanar essa deficiência formativa dos professores, né, para poder dar uma condição de vida mais digna, de direito, de fato, democrática a esses alunos, né? Com síndrome de Down, autismo, surdez, dislexia, né? E que precisam de ferramentas apropriadas dentro das tecnologias sociais, né? E aí, dentro disso, pensar o empreendedorismo social não é, mais uma vez, eu chamo atenção para a primeira aula. Eu não estou falando do empreendedorismo de sair aí montando um monte de comerciante, não, tá? De fazer todo mundo virar empreendedor, todo mundo virar dono de negócio, de comércio, não é isso. Vocês sabem que a minha pegada, quando eu falo empreendedorismo, não é esse conceito que eu uso. O conceito que eu uso é o conceito de formação de habilidades, de solução de problemas, de trabalho coletivo, de empatia, de solidariedade, de buscar justamente coisas que melhorem a vida da sociedade, né? Então, quando a gente está pensando nesse empreendedorismo social, né, a gente pode justamente pensar em voltá-lo justamente para a educação, né, para esse atendimento maior, né, e que atue na geração de ações que causem impacto local, que busquem um resultado coletivo, né? Então, pensar em comunidade de fato, não em individualismos, né? Não em competições, não em lucratividade monetária apenas, mas pensar numa lucratividade social, numa lucratividade humana, sensível, né? Dentro dessa perspectiva.
Então não é só entregar a tecnologia, é responsabilidade do ensino também, né? Porque a gente precisa aí do simples uso de equipamentos que devem ser utilizados para facilitar e promover o processo de ensino-aprendizagem, no qual o aluno seja autor do conhecimento. Porém, é essencial que eles sejam alinhados a um planejamento pedagógico, estratégico e eficaz e com objetivos de aprendizagem de cada turma bem definidos, que é como Andrade, né, em 2019, propõe. Então não adianta, né, só aquela questão de dizer, opa, beleza, então agora vamos ter computador, tablet para todo mundo e tal. Não adianta, vamos ter laboratório de informática em todas as escolas e você não tem o professor preparado para lidar com essas ferramentas, né? Se você tem um computador, quais são os aplicativos, quais são as ferramentas, os softwares que você pode utilizar, que você pode instalar lá e como você vai utilizar para dar esse atendimento especial ao aluno que tem determinadas deficiências e que precisa daquela ferramenta. Então não é só ter a ferramenta, mas é saber como utilizar essa ferramenta. Esse é o nosso papel como professores, né, nesse sentido. E aí, David Edburn, num artigo publicado em 2001, né, ele fala de várias questões norteadoras que precisam alimentar o que ele chama de framework, que são informações, bibliotecas, dados, né, capazes de solucionar problemas durante o desenvolvimento dos softwares destinados à educação inclusiva. Então não é só você fazer um software como algum software à la Microsoft, né? Enfim, não é só isso. É você pensar justamente na integração, na qualidade de vida, na usabilidade, na rapidez, no atendimento, no favorecimento desse usuário, né? Por aquele software. Então, ele diz que um desenvolvedor, a pessoa que está pensando nesse aplicativo, que está pensando nesse software, ela deve ter algumas respostas às seguintes indagações. Sobre os estudantes, é o primeiro critério que ele abre, conceito A, né? Quais são as necessidades dos estudantes com deficiência? Porque, como eu disse, o estudante cego, ele tem uma necessidade. O estudante surdo, ele tem outra. O estudante com TDA tem outra. O estudante com dislexia tem outra. O estudante com Down tem outra. Com autismo tem outra. Então, não é só porque é uma deficiência, essa deficiência pode ser atendida por todo e qualquer software. Não. Você teria que ter softwares, aplicativos específicos para cada necessidade, né? E dentro disso, quais as habilidades dos estudantes? Todos esses estudantes, por mais dificuldades que eles têm habilidades e competências, né, que podem e devem ser estimuladas e desenvolvidas, né? Então, o que você quer desenvolver através desse software, através desse aplicativo, né? E o que o estudante precisa fazer? O que ele precisa fazer diante desse aplicativo? Entendeu? Ele vai clicar, ele vai ouvir, ele vai... O que ele vai fazer? Né? Qual o papel dele? Ele é um agente ativo? Ele age? Ele participa? Ele está integrado àquilo? Ou ele é só aquele passivo? Então essa é a grande questão para se pensar. Sobre o desenvolvedor, aquela pessoa que está desenvolvendo. Quais materiais e equipamentos são viáveis para o desenvolvimento do software? Você vai usar um celular, um smartphone, você vai usar uma câmera de vídeo, você vai usar um gravador analógico ou digital, você vai utilizar materiais recicláveis, né? Então, o que você vai usar nesse sentido? Um microfone, né? O que você vai trabalhar para desenvolver aquele material? Quais as demandas físicas do material? Necessita manutenção contínua? Você tem um espaço para guardar esse material? Você tem dinheiro ou projetos para adquirir esse material? Você sabe mexer nesse material? Né? Ah, beleza, tem uma impressora 3D aqui agora, opa! E eu não sei mexer. Então não adianta ter uma impressora 3D se você não sabe mexer. Existem cursos que você pode fazer facilmente e aprender a manusear essa impressora 3D, tranquilo, mas você tem que ter essa visão, né? Esse material, ele tem um prazo de durabilidade, 6 meses? Quanto tempo ele precisa ter essa manutenção? Tem dinheiro, recursos para essa manutenção? Né? Quais as instruções de uso do material? Precisará de mudanças? Aí é uma coisa interessantíssima, que é aquela coisa da gente, né? Como bons brasileiros, que a gente tem um problema muito sério com o manual.
né? Eu lembro que a primeira vez quando eu comprei um videocassete, tempos atrás, né? Toda coisa, como ligar esse videocassete, como fazer, como gravar e tudo, porque sempre a gente tem aquela, ainda mais nós das humanas, das miçangas, né? A gente tem aquela ideia de que os manuais falam e não dizem nada, a gente não consegue entender nada do que eles estão falando ali e a gente corre o risco de mexer por conta própria no equipamento e a danificar o equipamento porque a gente não consegue entender, porque parece que o manual está falando grego pra gente. Então a gente precisa pensar nisso, né? Quais são as instruções para aquele material que está chegando. E lembrar que quando você trabalha com tecnologia, uma boa parte desse material vem em inglês ou em chinês, em outras línguas, aí é mais complicado ainda, né? Nem todo manual de informação vem em português, não. Às vezes você tem 3 línguas ali. Você tem o chinês, você tem o inglês e às vezes você tem francês, às vezes você tem até o alemão, nem o espanhol você tem ali. Então, ou seja, isso também é um outro ponto dificultante, né? E a gente vai precisar fazer mudanças, porque muitas vezes a gente vê o seguinte, a gente precisa fazer adaptações. A gente viu a história do cigarro. Esse sistema que a gente usa aqui para a UFES, que usa na grande maioria das universidades federais, nos institutos federais, foi um sistema criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só que quando ela difundiu isso para as instituições, o que aconteceu? Cada instituição tinha sua própria necessidade. Então a nossa necessidade não é a mesma do UFRN, que criou esse sistema, como não é a mesma da Universidade Federal de Pelotas, como não é a mesma da Universidade Federal da Bahia. Então a gente precisou o quê? Cada setor, o NTI, o Núcleo de Tecnologia e Informação, de cada universidade, de cada instituição, dos institutos federais de educação também, que estão adotando, fazer alterações nesse software. Então, adaptar. Então, hoje você tem o SIGA, que tem algumas funcionalidades aqui, que não vai ter a mesma funcionalidade lá no Amapá. Eu vi isso muito bem naquela semana de recepção aos calouros, quando o professor Alexandre esteve aqui. E eu lembro que foi uma confusão da questão de eu estar incluindo vocês na disciplina, lembram? Aquela disciplina que deu um problema para mim poder justamente fazer a inclusão, né? De vocês, e eu lembro que o Alexandre disse assim, Janaína, mas faz, porque dá para fazer, o Amapá, a gente abre aqui na Universidade Federal do Amapá, e o sistema tem um negócio que permite que o coordenador entre e faça essa inclusão. Eu falei, Alexandre, a gente aqui não tem isso. Ele falou, não, mas não é possível, é o SIGA. E aí eu abri para ele, mostrei, ele falou, caramba, não tem o botão tal, não tem não sei o que, não tem... Eu falei, pois é. Então por quê? Porque a gente... como a gente ainda está descobrindo esse sistema. Então, na verdade, se a gente for pensar, todo ano o NTI tem dificuldades porque eles têm trabalho extra para abrir uma nova aba, para fazer alguma coisa, liberar uma outra funcionalidade, criar outra coisa. Então, é um software em expansão, é um software em mutabilidade, né? Bom, outra coisa que a gente tem que perguntar, quais são os suportes mais apropriados para o estudante? Às vezes pode não ser um tablet, né? Pode ser que não seja um notebook. Pode ser que não seja um smartphone. Então, como é que ele vai ter acesso àquela aprendizagem, né? Quais os recursos materiais e humanos serão ofertados ao estudante? Então, não adianta só você colocar um software que você não tem aquela interação. Você tem que pensar que você está trabalhando com um estudante que tem dificuldades, mas ele é um ser humano, então ele precisa de um outro ser humano para interagir. Por isso que eu estou fazendo essas aulas filmadas para vocês, né? Por quê? Porque mesmo que eu não esteja vendo vocês, mas é uma forma de eu me dirigir a vocês, de eu ter esse contato com vocês, de eu me sentir mais próxima, de eu humanizar esse contato com vocês, né? Que se eu, de repente, só colocasse textos em PDF, PowerPoint, e não tivesse esse contato mais próximo, a gente estaria trabalhando com uma tecnologia muito mais fria. E nesse tempo de pandemia que a gente já está em casa, em quarentena e tudo, a gente precisa lembrar que nós ainda somos seres humanos, sensíveis, essas coisas todas, né? Bom, outra coisa que a gente tem que pensar, né, é a questão das tarefas, né? Quais atividades que vão ser desenvolvidas por essa tecnologia, né? Quais as atividades que estarão integradas aos currículos de ensino-aprendizagem do estudante? Quais os elementos críticos das atividades?
Porque você não vai pensar só numa atividade que transmite, despeja o conteúdo, mas como é que ele pode analisar criticamente aquele conteúdo, né? Então a ferramenta possibilita isso. Como as atividades poderão ser flexíveis para se adaptar às necessidades dos estudantes. Lembra o SIGA que eu falei que cada um vai adaptando às suas necessidades? Então, né? Como será o suporte tecnológico para o estudante durante a participação nas atividades? Ele vai ter tutoriais que vão ensinando ele a mexer, a lidar com aquilo ali que foi criado para ele, né? Ele vai ter um manual, né? E sobre as ferramentas, quais as estratégias que devem ser incentivadas para aperfeiçoar a performance do estudante? Quais as opções sem tecnologia, de baixa tecnologia e de alta tecnologia que devem ser consideradas no desenvolver de um sistema para um aluno com essas necessidades e habilidades, desempenhando essas tarefas nesse ambiente? Ora, se você está num master, num Amadeus, num grande colégio, né? Vou usar aí o pessoal de Arapiraca, vai conhecer, né? No Rosa Mística, no Alternativa, não sei se eles ainda existem, né? São colégios de alto padrão, particulares lá em Alagoas, ou no INEI, né? Em Maceió, né? Então, se a gente está em colégios de alto padrão, que tem acesso, né? Tem verbas, tem capital para isso, para investir em alta tecnologia, então, como é que a gente pode pensar uma ferramenta de alta tecnologia? Agora, e se forem colégios públicos, colégios estaduais, colégios que, mesmo particulares, não têm esse investimento todo? Então, como é que a gente pode desenvolver uma tecnologia de médio ou de pequeno porte para essas instituições, né? Então, é algo que também a gente tem que levar em consideração. E o baixo custo, né? Então, pensando mais uma vez na questão da tecnologia social. Como essas ferramentas podem ser experimentadas, né, para o aluno nos ambientes habituais em que serão usadas. Então, Ed Burney, né, com esse material de 2001, ele dá pra gente ferramentas que qualquer um que queira desenvolver tecnologia é só pegar esse roteiro aqui e trabalhar o seu produto em cima disso, que vai sair uma coisa muito legal, né? Tais proposições são bastante atuais, né, apesar de ter sido feitas em 2001, né? E a gente tem pensado muito nisso. Bom, a gente tem novas possibilidades dessa inclusão, dessa educação inclusiva. Um exemplo que demonstra a eficácia dessas tecnologias sociais, né? Partiu do próprio queniano Roy Alela, que trabalha com professores da Intel, né? Que faz aqueles processadores, né? Que fazem o funcionamento dos notebooks, dos computadores desktops, né? E da ciência da informação da Universidade de Oxford, né? Então, utilizando do conhecimento tecnológico, ele inventou luvas inteligentes que transformam o movimento da língua de sinais em áudio, tendo por motivação uma sobrinha surda para quem queria tornar melhor a experiência de vida. Então, da mesma forma que você tem o DOSVox, né, transformando a voz em comandos para, né, o computador para os cegos, essas luvas elas transformam os sinais em áudio, né, para quem tem a audição, pro falante, né, nesse sentido. Então, essas luvas chamadas Synhou, né, elas possuem sensores flexíveis costurados em cada dedo. Os sensores quantificam a curva de dedos e processam os sinais. E as luvas são conectadas via Bluetooth a um aplicativo de celular que a Lela também desenvolveu e que não vocaliza as letras, né? E o interessante é que, assim, a Lela fez isso na garagem de casa, com luvas normais e tudo. Ele foi montando isso. Depois é que isso acabou indo para a Intel, acabou indo para a universidade, acabou ganhando um corpo, né? Pela genialidade daquele processo, daquela ideia. Então, partiu de um problema da sobrinha dele que ele queria tornar uma condição de vida melhor para ela. No Brasil, a gente tem uma iniciativa muito legal para surdos também, com a criação em Itajaí do primeiro desenho animado em Libras, né? O desenho Min e as Mãozinhas, que tem 13 episódios, né, disponíveis para livre acesso no YouTube. Um financiamento coletivo através do crowdsourcing tem garantido a continuidade do projeto, né? Então, Paulo Henrique Santos é o ilustrador, criador do desenho, que morava em Itajaí quando a animação começou a ser criada e contou com a ajuda de professores e institutores de Libras da cidade para criar as falas, garantir que fossem feitas da maneira correta.
Então você pensa, crowdsourcing, gente, é abrir, né, uma conta e usar as redes sociais para conseguir doações para, através daqueles recursos, então, produzir aquela tecnologia um pouco mais sofisticada que vai demandar um pouco mais de recursos, né? E sempre essa multidisciplinaridade. Eu falei aqui do DOSVox, que é um programa da década de 90, né? Que foi iniciado por Marcelo Pimentel enquanto aluno de informática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num projeto de PIBIC, de iniciação científica. Muita gente não sabe disso, né? E aí, com a parceria de professores, alunos, ele foi superando as limitações dos próprios hardware, né? E produzindo um sistema computacional baseado no uso intensivo da síntese de voz, funcionando nos sistemas operacionais Windows e Linux, né? Na atualidade, a gente tem o Voice Over, que hoje a gente não fala mais em DOSVox, a gente fala em Voice Over, que é um assistente virtual para o sistema do iOS na Apple, que confere o áudio às telas dos smartphones. Então, essas tecnologias vão sendo aperfeiçoadas conforme a mudança, né, do tempo, a mudança dos próprios equipamentos, das ferramentas, dos hardwares e dos softwares, né? No que diz respeito às crianças com transtornos de espectro de autismo, né, existem 5 aplicativos para tablets e smartphones criados para facilitar e estimular a comunicação. São eles: Minha Rotina Especial, que auxilia no planejamento das tarefas diárias; Story Creator, onde as crianças compartilham suas vidas através de desenhos, fotografias, vídeos, textos e áudios; o LiveVox, né, que recebeu o prêmio da Organização das Nações Unidas, da ONU, como melhor aplicativo de inclusão, traduzindo para o comando de voz os símbolos que aparecem na tela e são tocados pelo usuário, e está disponível em mais de 25 línguas, e com um acervo que ultrapassa 12 mil imagens, né? A gente tem o Toby, que é o vocabulário assistivo alternativo, que transforma símbolos em falas com clareza, e o TipTalk, de mensagens instantâneas com símbolos. Ou seja, existe essa preocupação de fazer aplicativos com demandas específicas. Então, por isso que eu falei lá no título desse artigo da necessidade do professor atualizar, né, as suas informações, né, para uma educação 4.0. Por quê? Porque tem muito professor que ainda não sabe de nenhum desses aplicativos, e a maioria são aplicativos gratuitos que ele poderia estar utilizando com seu aluno que tem essa necessidade, que tem essa demanda, né? Por que não levar essas ideias e produtos tecnológicos para a sala de aula? Inspirando-se nesses princípios, né, a gente acabou desenvolvendo aqui na UFES um projeto que se voltou para isso, né? A ideia desse projeto foi trabalhar com a história e o patrimônio cultural, crianças de 8 a 12 anos com síndrome de Down. O projeto foi desenvolvido por mim, com outros professores, né, e com alunos, né, de alunos bolsistas de extensão, em parceria com o Sebrae, né, aqui em Sergipe. E justamente a ideia era difundir elementos da educação patrimonial em portais online que pudessem ser acessados por professores, pais, alunos em todo o Brasil. Sobre esse aspecto, a gente realizou a produção de 12 vídeos de áreas patrimoniais de ensino de história em São Cristóvão, então dos museus, da praça, das queijadas, né? E a gente tem justamente feito, a gente criou um canal, a gente ainda não está liberado, mas a gente criou um canal para justamente postar esses vídeos, né? E justamente criando uma cartilha digital para ser o tutorial para os professores utilizarem determinadas atividades didáticas junto com esses vídeos, para os alunos estarem o tempo inteiro se integrando com vídeo e com atividades presenciais, vídeo e atividade presencial, né? A síndrome de Down, ela foi reconhecida em 1866, né, no século XIX, por John Landon Down, né, com uma alteração genética causadora de deficiência intelectual, sendo o número de cromossomos apresentados nas células distintos do convencional. E aí, esse pesquisador foi classificando inicialmente bem erroneamente, né, como mongolismo, e depois, a partir de 1961, só na segunda metade do século XX, que a gente vai ter, né, informações mais consistentes. Atualmente, né, a gente tem os dados do IBGE, que contabilizam aproximadamente 300 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. Existe uma taxa de mortalidade de pessoas com síndrome de Down devido a malformação congênitas, internas e complicações clínicas. E o diagnóstico tardio, né, acaba prejudicando muitas vezes o desenvolvimento da criança, suas chances de sobrevivência e qualidade de vida, né? Então, assim, isso também partiu de uma grande amiga minha, que também se chama Janaína, né?
e que fez, na época que eu estava fazendo doutorado na UFRJ, ela fazia um mestrado, e ela teve uma filha, um filho com síndrome de Down, o Gustavo. E aí, conversando com ela, muito tempo atrás, né, no Facebook, ela estava dizendo como ela estava se sentindo tão frustrada que os professores, né, do filho dela não conseguiam levar as metodologias para o filho dela que tinha essas demandas especiais para Down. E aí a gente conversou sobre isso, eu disse, poxa, como é que a gente podia fazer uma tecnologia que pudesse dialogar, né? Então, olha, você tem um problema e você busca a solução, né? Então, o canal TubeDown, né, tem como proposta de ensino essa história do patrimônio cultural. Eu trouxe para uma área que me é mais familiar, né? A partir de elementos do cotidiano, museus, igrejas, casarias, praças, IFAM, patrimônio imaterial, né? E utilizamos São Cristóvão, né, como ponto, né, o patrimônio da humanidade, a Praça São Francisco, né? E a ideia é justamente o quê? A partir dali, que as pessoas façamos um modo wiki, né, de colaborativo, que as pessoas que estão na Bahia queiram fazer também seus vídeos e coloquem lá na plataforma, mediados pela gente, claro, né? Que as pessoas que estão no Rio Grande do Sul façam seus vídeos, as pessoas que estão em São Paulo, que estão no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas, então cada um vá para o seu espaço de patrimônio e faça seu vídeo. A ideia são vídeos curtos, de 2, né, 5 minutos no máximo, e vídeos que tenham o uso de fantoches, né? Então a gente utiliza ou uma meia e a gente decora e a gente faz um bichinho e ele vai narrando, vai falando um pouquinho e vai conversando com as crianças sobre aquele espaço para chamar a atenção, né? A gente aqui, eu utilizei muito um fantoche de mão de uma tartaruguinha que era do projeto Tamar, uma tartaruguinha azul que a gente chamou de Blue. Então o Blue, né, ele vai fazendo a narrativa, ele entrevistou a dona Marieta, que produz as queijadas lá, mostrou o forno onde as queijadas são feitas, né, e era um aluno meu que ia fazendo a voz e o outro ia perguntando também, né, dizendo, e aí, Blue, o que você acha disso aqui, desse patrimônio, o que é patrimônio? E aí ele ia trazendo esses conceitos para uma criança de 8 a 12 anos entender, né, de uma forma mais inteligível, né. Então a ideia é justamente disponibilizar isso, criar um blog específico para o acondicionamento desse material também para os professores, dar uma formação para esses professores de como utilizar esse canal do TubeDown, né? E que os professores comecem também eles mesmos a produzirem com os alunos em sala de aula outros vídeos, né, que possam vir para a plataforma. Então essa plataforma que tem um feedback, que tem uma fala, que tem um diálogo, né, entre produtor e aquele que está recebendo, mas que também é agente ativo nesse processo, né? Então, é preciso perceber, né, ter em mente que essa imersão em educação e tecnologia deixou claro que é possível realizar uma educação regrada em criatividade, inventividade, né, usando vários recursos e contando com um ambiente baseado em experimentação com o aluno, que é o centro do processo de aprendizagem. Né? Equipamentos são importantes, mas fundamental é que venham acompanhados de práticas pedagógicas que possibilitem vivências significativas, respeitando docentes e alunos. Então essa era uma fala de Garofalo, de 2018, que eu acho que é extremamente importante. Então, assim, eu finalizo o artigo, né, falando dessa questão dessa tecnologia na contemporaneidade, do 4.0, que a gente saiu do 2.0, que a gente está tendo que aprender com a gamificação, com novas oficinas, Design Think, Project Learning, né, o Steve, que está aí para trabalhar com robótica. Então, são tantas coisas que estão chegando até a gente, mas muitas vezes a gente pensa só os alunos que não têm justamente essas demandas especiais, e a gente precisa pensar nesses alunos, né? Precisa atender essas necessidades, e o professor ele tem que se atualizar sobre isso. Então tem muita coisa aí dessa nova indústria 4.0 que está disponível gratuitamente, que já foi criada e que o professor pode sim levar para a sala de aula, né? Apropriar-se dessas ferramentas, né? A gente está cada vez num mundo que mostra isso, essa pandemia está mostrando isso, a gente precisa de um mundo smart, de um mundo onde a gente tem esses acessos mais facilitados, né? A gente precisa de uma universalização da internet, a gente precisa de uma universalização do acesso a essas tecnologias. Então, as universidades precisam formar melhor os seus professores para isso, precisam ter em cada disciplina, em cada
formação em cada curso de licenciatura, disciplinas específicas de metodologia, em uso de tecnologia para produção didáticas para a sala de aula, para aqueles conteúdos, para aquela matéria, né? Então, professor e pesquisadores não podem estar dissociados, né? Eles têm que estar preparados para ministrar aulas, tanto no ensino fundamental, né, como em qualquer outro nível de ensino, não confundindo uma linguagem academicista, né, que não tem significado algum para as crianças. Como eu disse, não adianta a gente fazer um vídeo dizendo patrimônio cultural imaterial, segundo Sandra Peregrini, no livro tal. Não, a criança já morreu de tédio com um negócio desse, né? Então a gente precisa de uma linguagem que seja criativa, que atenda. A gente pensou muito nisso, no uso da cor, porque que ela é azul, uma tartaruguinha azul, ela promove um outro patrimônio, né? O patrimônio natural, a questão do tamar, do projeto, mas o azul a gente tem uma cor mais calmante, né? Mas ao mesmo tempo chama atenção, é uma tartaruga, tá no imaginário, né? Com um bichinho de pelúcia, um negócio que chama, né? Que cativa, né? Que mexe com a empatia, com o emocional, né? Então, assim, quando se tratam desses estudantes que têm deficiências, a gente precisa ir muito além do texto, da interpretação e da escrita, né? O ensino de história através do patrimônio cultural, ele pode revitalizar o passado via tecnologias sociais e convergir para a promoção de conteúdos que façam sentido para a inclusão dos estudantes com deficiência. Então, a proposta desse texto é pensar isso. Durante muito tempo, a gente tem lidado com a tecnologia como se ela fosse nos substituir enquanto professor. Ah, minha escola não tem tecnologia, então não vou utilizar. Agora, a gente está vendo como é necessário. Em vez de a gente brigar com a tecnologia, a gente tem que fazer uma campanha para universalização. Internet tem que ser gratuita e acessível a todos. Materiais, equipamentos tem que ser gratuito e acessível. A gente tem que ter plano de Estado, plano de governo. Isso começou a ser pensado, pelas tecnologias sociais, pelo Ministério, né, da Ciência e Tecnologia há 10 anos atrás. Se a gente não tivesse, no meio do caminho, sido interrompido, a gente podia estar num outro patamar. A gente poderia ter uma solução dos problemas que a gente está tendo agora em 2020, nas nossas escolas estaduais, de prefeitura e dentro da própria universidade, né? Então, a gente tem que usar esse momento agora para pleitear que haja essa universalização, porque a gente não sabe se esse surto do corona é o primeiro, se virão outras ondas e se viram novos vírus, se viram novos problemas que nos inviabilizem. A gente foi pego de calça curta agora, a gente não pode ser pego novamente. Agora a gente é hora de sentar, de planejar, de estruturar. E quem sair na frente com essas ideias vai ter um nicho de aceitação nesse momento bem maior, porque a necessidade faz o momento, né? A gente sabe bem. E a gente está nesse momento de necessidade, tá? Então, gente, é isso. Eu queria agradecer muito a todos vocês, né? Eu vou colocar lá o fórum, quero que vocês falem um pouco sobre isso no fórum. Falem se vocês já conheciam esses aplicativos, se vocês já utilizaram esses aplicativos, se vocês conhecem outros aplicativos, outras tecnologias, outras ferramentas, né? Se vocês já pensaram no uso do rádio ou da televisão como recurso também, se não utilizar necessariamente a internet para atender esses públicos com DAO, com TDA, com o que for, né? Então, vamos pensar nisso, vamos ventilar essas ideias, né? E pensar alternativas e metodologias ativas que realmente sejam significativas, né? Para você, para o seu aluno, para a sociedade como um todo. Tá? Então essa é a ideia. Eu até vou dizer que hoje eu tô literalmente com a camisa da universidade, eu vesti a camisa da universidade para dar essa aula para vocês, né? Então desejo um bom dia a todos, fiquem em casa e que a gente vença essa pandemia, mas vença pensando nesse novo normal que a gente vai ter depois disso tudo, e principalmente esse novo normal para as nossas escolas, para os nossos alunos e para nós como professores, que vamos ter que nos reinventar muito mais. Valeu, gente! Tchau, tchau! Tudo de bom!